Agora eu quero ver com você a respeito das 3 diferentes categorias de bênçãos que nós fazemos durante o nosso dia. Também vou ver com vocês a respeito da estrutura destas bênçãos. Primeira categoria são as bênçãos chamadas de Birkot Hanenin. São as bênçãos que fazemos sobre alimentos, líquidos e também especiarias, ou seja, sobre tudo que nós tiramos proveito do mundo, seja o proveito dos seus nutrientes, seja o proveito também das fragrâncias que nós sentimos de alguma especiaria específica, como por exemplo a hortelã, a sálvia, o alecrim e assim por diante. A segunda categoria, chamada de Birkot HaMitzvot, são as bênçãos que são feitas sobre os mandamentos da Torá, como por exemplo o mandamento de se estudar a Torá. É dito no Sha'agat Aryeh, um livro de Halachá judaico, que o Bnei Noach é obrigado a recitar a bênção sobre o estudo da Torá. Isto porque ele está obrigado a estudar tudo aquilo que é pertinente para a sua evolução espiritual, para o seu tikkun pessoal, para que ele tenha um relacionamento cada vez mais próximo, mais íntimo com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador. Portanto, as bênçãos que são feitas sobre o estudo da Torá também são uma obrigação para o Bnei Noach. Estas bênçãos, Birkot HaMitzvot, são uma categoria que contém uma estrutura diferente das outras 2 categorias. A terceira categoria de bênçãos é chamada de Birkot HaShevach ou Birkot Hoda'ah. São as bênçãos de louvor e agradecimento que nós recitamos sempre que testemunhamos fenômenos naturais, como por exemplo ao avistar um arco-íris, ou ao ouvir um trovão, ou ao ver um relâmpago, e assim por diante. Birkot HaShahar, as bênçãos da manhã que recitamos todos os dias em Shacharit, também são bênçãos de louvor, de agradecimento. Então, estas são as 3 categorias de bênçãos que existem dentro do judaísmo. Agora eu quero ver com vocês a respeito da estrutura destas bênçãos. A estrutura de Birkot Hanenin, bênçãos que recitamos sobre alimentos, líquidos e especiarias, e também de Birkot Hoda'ah ou Birkot HaShevach, bênçãos de louvor e agradecimento, são a mesma, ou seja, as palavras que nós utilizamos no início destas bênçãos são as mesmas. Eu vou agora recitar para vocês dizendo o nome de Hashem. Contudo, pessoal, nós não falamos o nome de Deus em vão, como está descrito para nós claramente nos 10 mandamentos. Agora, a lei judaica permite a cada um de nós falarmos o nome de Deus quando nós estamos rezando ou quando nós estamos estudando a Torá. Então aqui, por via de estudo, com o propósito de instruir a cada um de vocês a pronúncia correta, eu vou falar o nome de Deus. Então, ambos, a primeira categoria e a terceira categoria de bênçãos, nós recitamos com esta mesma estrutura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Então, o texto da bênção que se segue. As bênçãos que nós recitamos antes de cumprir o mandamento da Torá, chamadas de Birkot HaMitzvot, são formadas por uma estrutura de palavras diferente das outras 2 categorias. O judeu, ele é obrigado a cumprir 613 mandamentos. O Bnei Noach é obrigado a cumprir 7 mandamentos com mais uma série de ramificações. Sempre que um Ben Noach, uma Bat Noach, vai cumprir um mandamento da Torá, ao qual ela é obrigada, como por exemplo o estudo da Torá. Sem o estudo da Torá, ela não tem como saber os 7 mitzvot que ela está obrigada. Ela não tem como aprimorar o seu caráter, ser uma pessoa melhor, revelar Deus neste mundo, acender uma luz neste mundo. Portanto, ela está obrigada ao estudo da Torá para realizar a obra de Hashem na sua vida. Portanto, ela deve recitar a bênção sobre o estudo da Torá antes de iniciar este estudo. Poxa vida, eu não sabia, sempre estudei a Torá sem recitar nenhuma bênção. Não tem nenhum problema. A gente está aqui para aprender mesmo. É assim que é a vida. Agora você já sabe, busque aprimorar este conhecimento e praticá-lo no seu dia a dia. Esse é o importante. O que importa é a gente recomeçar sempre com o pé direito, com muita alegria, confiantes em Hashem e buscando fazer as coisas da forma correta, da forma como Hashem deseja, como ele ordenou que fosse. Muito bem, então estas bênçãos sobre os mandamentos são formadas da seguinte maneira, pela seguinte estrutura. Baruch atah
Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav vetzivanu. E o texto da bênção que se segue. O judeu, ele recita, por exemplo, leaniach tefilin, ao colocar o tefilim. Ao ouvir e tocar o shofar, ele recita lishmoa kol shofar. Ao sentar para comer dentro da sukkah, ele recita leshev basukkah. Ao ler e ouvir a Megilat Esther, o judeu recita al mikra Megillah. E o Bnei Noach, o não-judeu, que deseja cumprir com a mitzvah, por exemplo, de ler e ouvir a Megillah, mas que não foi ordenado a cumprir com este preceito, o Ben Ish Hai ensina que ele pode recitar a bênção e cumprir com este preceito, contanto que ele não diga o que é chamado de Shem u'Malchut, o nome de Deus e a sua realeza. Ou seja, ele deve subtrair do texto da bênção o nome de Deus, Adonai Eloheinu, e a sua realeza, Melech haolam. Então, o texto Birkot HaMitzvot, sobre os mandamentos da Torá, o Bnei Noach deve recitar da seguinte forma, caso ele não tenha sido ordenado, mas deseja cumprir por Midah Hassidut, por um atributo de bondade, um atributo de reconhecimento da majestade de Hashem que ele tem dentro de si. Ele deve recitar da seguinte forma, Baruch Atah. Então ele deve silenciar por alguns instantes e imaginar, falar em seus pensamentos, Adonai Eloheinu Melech haolam. Então, continuar a bênção. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mikra Megillah. Como no nosso exemplo, caso o Bnei Noach queira fazer a leitura e ouvir a Megillah e recitar a bênção sobre essa leitura. Isso é válido, é aceito nos céus, ele ganhará mérito por esta ação. Portanto, é muito propício que se faça isso sempre antes de cumprir algum mandamento da Torá, mesmo que você não tenha sido ordenado. Portanto, se faz a bênção subtraindo o nome de Hashem, Adonai Eloheinu, e a sua realeza, Melech haolam.